Pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitor, estamos aqui em mais um episódio do The Jornalismo Esportivo. Dessa vez, rapaziada, vamos falar aqui de um time que, cara, eu acho muito justo a gente falar, tá? O The Journal, ele surgiu como um projeto pra gente falar de futebol e a gente já faz mais de um ano, né? Completou um ano se não me engano, acho que foi em março, foi abril desse ano. E a gente várias vezes já gravamos episódios específicos sobre determinado time, certo? Porém, é muito difícil a gente fazer isso de um time europeu, tá? Porém, cara, eu acho que a situação atual pede, tá? O time em questão é o Real Madrid. O Real Madrid acabou de ganhar mais uma Champions, certo? E ganhando a final contra o Borussia, né? Que a gente já gravou um. No caso, a gente vai gravar um episódio ainda. Ou, no caso, a gente já gravou um episódio e a gente vai postar ainda, tá? Mas, enfim. A questão aqui é que a gente vai fazer uma análise sobre o Real Madrid e, e tudo que ele conseguiu contratar, tudo mais e tal. Eu não vou falar realmente em quesitos de ah, é, o que eu acho que vai ser a La Liga, o Campeonato Espanhol, o tal. Cara, eu vou priorizar aqui real o elenco em si, tá? Que eu acho muito justo. Cara, vamos lá. O Real Madrid, ele já tem um elenco forte, tá? Os dois pontas titulares da seleção brasileira são jogadores do Real Madrid. Isso já é um fato. Rodrigo e Vini Júnior são estrelas já no Real Madrid, sabe? Já são bons jogadores, grandes jogadores. E a gente teve esse ano a vinda de mais alguns, certo? Assim como de fato a como é que eu posso dizer? O ano do estrelato de outros que já estavam no time. Então, por exemplo, aqui, jogadores como Tchouaméni já estavam no time, porém só começou a jogar de fato titular, tal, e mostrar que tá aí pra servir, assim como a saída do Tony Kroos que vai sair, agora, sabe? Agora que ele Real vai ter uma chance, sim. Por mais que ele já jogue há muito tempo já pelo Real, tal, foi uma das contratações mais caras do Real Madrid, né? E inclusive foi, se não me engano, a principal. Eu não sei se foi, eu não lembro se foi ano passado, retrasado, que o Real contratou. Eu acho que foi ano passado mesmo. A mais cara do Real, né? Enfim. E você tem jogadores novos, como o próprio Bellingham. Cara, o Bellingham foi uma contratação que veio do Borussia, tá? Foi uma contratação que todo mundo esperava que ele iria render e ele realmente rendeu. A gente sabe da qualidade do Bellingham, a importância que ele tem para o Real Madrid, a importância que ele tem para a seleção da Inglaterra e hoje é um dos melhores meio-campistas do mundo. Ele herdou a camisa do Zidane na época do Real, sabe? De volante e tal. E isso mostra como que ele é importante. Pô, não é fácil você herdar uma camisa dessa, com peso dessa. E ainda mais sendo no Real Madrid, o maior time do mundo, sabe? Então, assim, a gente precisa citar aqui a vinda dos jogadores, assim como de fato, a ascensão de jogadores que já estavam aqui, né? É muito engraçado a gente falar que, por exemplo, pô, o Real ganhou o Real toda a Champions tá ganhando agora. Mas antes da Champions do City, o Real que ganhou e foi com Benzema. Benzema, Modric titular, né? Ainda teve a anterior que foi com o Casemiro. E, cara, e essa leva ela tá indo embora, essa leva. O Modric hoje ele tá no Real, mas ele é reserva. Ele é reserva. E muitas vezes, quando ele é exigido, ele não rende, né? Mas o cara é reserva. O Real nem precisa direito usar o Modric, né? Jogadores como o próprio Casemiro já não tá mais no Real, foi pro United. Jogadores como o próprio Benzema tá no Al Ittihad da Liga Árabe. Cara, o Real ele tá se adaptando. O Real ele tá mudando, né? O presidente do Real, ele sabe muito bem que o que movimenta o futebol é dinheiro. Então ele injeta dinheiro, e o Real ele vem numa ascensão, não vem numa ascensão porque o Real não é de hoje que ele ganha Champions, né? É o maior campeão do mundo de Champions. Mas assim, o Real ele vem numa frequente assim subida absurda, absurda, né?
Cara, não dá graça você comparar. Não existe mais o clássico Real e Barcelona. A verdade é que o Real tá muito acima do Barcelona. Muito acima. Sabe? Anos-luz à frente do Barcelona. Tanto estrutural, tanto jogadores, tudo, diretoria, tudo, tudo, projeto, tudo. Entende? É uma coisa que não tem como você comparar. Eu acho interessante aqui a gente citar um pouquinho do Real na Champions, né? O Real, ele era aquele time que todo mundo já cotava como vice ou campeão, era uma das duas, tá? Porém, muita gente, a grande parte, cotava o City como campeão. Muita gente, muita gente. O City disputando uma Premier League, um campeonato nacional muito mais difícil que uma La Liga, né, por exemplo. Um time que investiu muito, o time que tem hoje um dos melhores centroavantes, que é o Haaland, sabe? E assim, e todo mundo falava, mano, vai dar City. Vai dar City essa final. Até o Real enfrentar o próprio City numas quartas. Foi nas quartas, né, que eles se enfrentaram. Deixa eu até conferir aqui. Foi quartas. E pegar o City numas quartas. Aí todo mundo falou, mano, ó, entre os grandes. Inclusive, olha, eu realmente não vou lembrar. Mas eu acredito que eu tinha falado que o City era mais cotado a passar, porque, mano, o Real, ele tem uma coisa que eu acho muito interessante, né? E o Real, na maior parte das vezes, ele não é o favorito. Eu digo assim, calma, tem um contexto. O Real nessa final era favorito, porém o Real nessas quartas não era favorito, certo? O Real, o Real nas últimas finais, tirando essa do Borussia, também não era favorito. Era um baita time que chegou entrosado e tal, porém não era favorito. Você vê que o Real e Bayern na semifinal é um absurdo. Cara, é um absurdo o Real e Bayern. É um absurdo, sabe? O Real ter passado. Pô, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, sabe? Foram jogos que, tipo assim, claramente o Bayern jogava muito mais, mano. O Bayern jogava muito mais. E você vê que o Real chegar numa semifinal e conseguir classificar com 2 gols nos últimos minutos da partida, eu acho que isso já mostra muita coisa, sabe? É o que eu tô dizendo sendo provado, sabe? Pô, a gente sabe do tamanho do Real Madrid, a gente sabe da importância que ele tem mundialmente falando, a gente sabe da qualidade que os jogadores têm e assim do entrosamento que o Ancelotti conseguiu impor nesse time espanhol. Só que o Real ele não é favorito, cara. Em muito dessas coisas. E isso vem se mostrando diferente. Mas eu lembro muito bem que desde a época que você tinha ali um Benzema, um Casemiro, o Real ele tinha um time muito forte, mas você tinha times que facilmente você falava, o Real vai sofrer. O Real nunca chegou a ser aquele time, vai, que nem Palmeiras, que nem Flamengo aqui no Brasil. Tem uma diferença. Tem uma diferença. Ele se assemelha, claro, na zica, né? Tipo assim, no nossa senhora. Mas, tipo, o Real, ele tem toda essa questão filosófica de que o Real, ele nem sempre ele é aquele time que todo mundo fala, não, ele vai passar fácil. Pô, cara, mas o que que precisa mais provar que isso é errado, que essa afirmação é errada, sabe? Pô, pelo amor de Deus, o Real, ele pegou o City nas quartas e pegou o Bayern na semi. E na final, não importa o time que fosse, não importa o time que fosse, só de ter passado do outro lado da chave e estar numa final é qualificado o suficiente para ganhar do Real. E perderam, que no caso é o Borussia, sabe? Então assim, eu acho muito justo citar a caminhada do Real na Champions, tá? E o Real, cara, ele vem subindo cada vez mais, sabe? Já tem um elenco muito forte, já tem um elenco, cara, maravilhoso, né? Eu vou até aqui pegar um por um, a gente vai dar uma analisada aqui, tá? Vamos lá. Pra começar, Courtois. Eu achei, eu achei sacanagem, tá? Deixar o Lunin no banco. O Lunin jogou a Champions inteira e você vai deixar o Lunin no banco numa final?
Ah, tem o Courtois, legal. Eu realmente não sei se um é. Eu realmente não sei se um é melhor que o outro, se o. Em questão de pegar pênalti. Mas, mano, se for pros pênaltis, mano, aí sim pode trocar. Só que eu não achei justo colocar o Courtois, mas enfim, aqui a questão não é nem essa. A questão é a qualidade. Mano, você tem o Lunin, que hoje seria titular no Real. E ele é reserva pro Courtois. Courtois, mano, goleiro belga, inacreditável, cara. Sabe? Um baita de um goleiro, dando de volta pro Real. É um baita de um reforço. Você tem jogadores como o Nacho, Fernandes e o Rudiger. Cara, o Nacho é aquilo, né? Eu não. É um jogador, é um dos mais fracos do Real. Só que assim, ele ainda assim é um baita no jogador, né? Não tem nem como comparar. E o Rudiger também é um absurdo, sabe? O Rudiger, desde o Chelsea, ele jogava muito, cara. Jogava muito. Foi o jogador decisivo pro Bayern passar para pro Bayern, pro Real passar pra final, certo? Já que ele acertou aquele pênalti. E é muito bom jogador também, tá? Também pra seleção alemã. Carvajal na direita, que foi o que fez o gol. Cara, o Carvajal, ele lembra muito o Sérgio Roberto. Ele é um lateral direito muito importante pro Real, como o Sérgio Roberto foi pro Barcelona, né? A diferença é que o Carvajal tá ganhando o Champions. Tudo bem, é o time também, tal, tudo. Beleza, mas, enfim. O Carvajal é um jogador, assim, incrível, cara. Incrível mesmo. Só que eu não sei se ele vai ficar para a próxima temporada, tá? Não sei. O Mendy, na lateral esquerda, a gente já sabe da qualidade dele, né? É... Quando o Real tá perdendo, ele costuma utilizar o Camavinga, que também é um bom jogador. Porém, o Mendy, ele é titular, ele merece titularidade, né? Ele, ele tem uma boa velocidade, ele também tem muito questão de ataque agressivo e tal. Ele também tem fundamentos básicos de defesa que ajudam muito ele, né? Ele e o Nacho ali pela esquerda. Então, assim, é o suficiente, é um bom lateral, tá? Não é nossa, que absurdo também. Ele lembra muito o Nacho, não é nossa senhora. Mas ele é bom, ele é bom. Bom, meio campo aqui com Toni Kroos, Camavinga e Valverde. Cara, assim, o Valverde, ele seria titular em muitos times hoje. Muito. E de ponta. Ele serve também como ponta. Aqui ele tá mais como meio campista, meio que um ala. Mas ele serve também como ponta, tá? O Camavinga, ele joga em tudo quanto é posição, lateral, meio campista, segundo atacante. Camavinga é aquilo, né? Ele não é, nossa, que jogador incrível, nossa, que seleção. Mas ele é bonzinho também. O Toni Kroos, sim. O Toni Kroos, eu acho que é até um erro ele se aposentar, já que foi o último jogo dele da Champions, né? É um erro ele se aposentar, porque, mano, esse cara, ele dá um baile, assim, de misto de futebol antigo com futebol novo, tá ligado? Ele revoluciona o que é jogar futebol. Aquela bola na primeira partida de ida contra o Bayern, que ele meteu pro Vini Júnior, mano, você é louco. Aquilo lá é cinema 2, mano. Mano, o cara, ele tá na defesa do Real, ele consegue cortar o ataque e o meio campo e da defesa do Bayern e deixa o Vini Júnior na cara do gol. Mano, isso é um absurdo. Com um passe rasteiro. Cara, é um crime, é um crime. É um crime ele se aposentar, tá? A gente tem o Bellingham mais pra frente, que eu já cansei de rasgar elogios, né? A gente sabe da qualidade dele, a gente sabe muito bem que ele veio do Borussia em alta e ele continua em alta no Real, né? O Borussia, inclusive, que, cara, tem muito, revela muito jogador bom, né? Bellingham, o Haaland, o Sancho. Cara, mais pra frente o Brandt, que com certeza vai sair daquele time. Cara, muito jogador. O ADM, que com certeza que ele também vai sair, né? Jogadores muito bons mesmo. Porém, o Bellingham, ele é, cara, pelo amor de Deus, herdou a 5 do, do Zidane e tá rendendo. Pra frente a gente tem o Vini Júnior, certo? O Vini Júnior com a 7, que, mano, eu preciso falar alguma coisa mais que ele merece a bola de ouro? Eu acho, a minha sincera opinião, eu acho que ele não ganha. Eu acho que ele não ganha, tá? Porém, o eu acho não é por quesitos futebolísticos. Eu acho que é pela máfia que tem essa bola de ouro aí, né? Vai ser mais uma do Messi, infelizmente. E na direita a gente tem o Rodrigo, né? O Rodrigo que atua também como 10, o Rodrigo que atua como segundo atacante, que atua como ponta. O Rodrigo, ele foi meio apagado na final, tá? Ele foi meio apagado na final, é, ele não foi um jogador tão importante,
tá? Porém, a gente sabe que ele, por Real Madrid, cara, ele é uma das bases desse time, tá? Porém, é uma coisa que tende a mudar, que é um assunto que eu vou chegar agora. A questão desse episódio, e você que entrou pra assistir, você possivelmente já viu na capa, é que além do Bellingham, além do Rodrigo e além do Vini Júnior, tem dois jogadores a mais nesse time. Tem o Mbappé e tem o Endrick. Cara, assim, vocês estão agora presenciando uma mudança no futebol, assim, astronômica, mano. Astronômica, cara. Sabe? O Endrick, ele já é um projeto de seleção brasileira faz um ano aí, mais ou menos, tá? E o cara saiu do Palmeiras por uma das. Se não me engano, foi a segunda transferência mais cara da história do Brasil, né? Perdendo apenas pro Neymar do Santos pro Barcelona. E agora ele tá indo pro Real Madrid. Juntamente, cara, com o Mbappé. O Mbappé, assim, eu já cansei de falar pra mim, pra vocês, que, mano, pra mim o Mbappé, ele é o melhor jogador, assim, atualmente, sabe? Ele pode estar em baixa, mas ainda assim, em baixa, ele ainda é um dos cotados à bola de ouro, né? Eu falo que o Mbappé, cara, o Mbappé, ele é um cara que, tipo assim, ele é mais do que um jogador, tá ligado? Ele é mais do que um jogador. O Mbappé, cara, ele é surreal. Ele é surreal. Tudo que ele consegue fazer em campo, a noção de jogo que ele tem, o, como que ele joga para a seleção da França, como que ele joga para o PSG, cara, é bizarro, é bizarro. E é até um crime. Isso para você ver, é um crime você deixar o Mbappé no PSG, mano. É um crime, cara, porque e eu não falo aqui nem por mas o PSG jogou foi as quartas isso, jogou as quartas contra o Borussia. Não, o PSG ele tá chegando longe na Champions, tal, tudo. Cara, mas eu não digo nem por isso, eu digo por questão do campeonato nacional mesmo, sabe? Pô, o PSG pega quem? Lyon, Mônaco, sabe? É, esses times assim é um bagulho que não evolui muito. Não evolui muito. Então, tipo, é até um certo. É até um certo desperdício você ter um jogador dessa qualidade jogando contra só time francês que até uns tempos atrás tinha o Jean Lucas do Santos jogando lá, tá? Então, tipo, é até meio complicado. Então, pra mim, o Mbappé ele tem que ir pra uma liga mais parruda pra ele, assim, sabe? Que aguenta ele mesmo. Que seria uma La Liga. Uma La Liga eu ainda não acho que é um exemplo. Nossa senhora, que liga maravilhosa. Muito time bom. Não, eu não acho, né? Tira o Atlético de Madrid, o Barcelona, o Real Madrid e o Villarreal pra você ver. Quem que sobra na Liga Espanhola? Quem que sobra, sabe? Eu ainda acho que a La Liga é boa pra ele, mas ainda é um desperdício. Pra mim, os maiores jogadores do mundo vão pra uma liga inglesa, uma Premier League. Pegar City, pegar United, pegar Tottenham, pegar Chelsea, pegar Arsenal, pegar todos esses times assim, cara, que realmente são desafios, sabe? Mas eu digo assim, ainda assim é uma evolução, claro, com certeza. Ele tá indo pro maior time do mundo, né? A gente vê, por exemplo, Cristiano Ronaldo e Messi, os maiores jogadores da história, fazendo história na La Liga. E algo que pode acontecer com o próprio Mbappé, né? Eu falo que já é uma evolução. Eu acredito que não tá 100%. Eu acho que o mais da hora mesmo era, tipo, se o Mbappé fosse, sei lá, mano. Cara, um Mbappé no United, tá ligado? Tipo assim, eu digo assim, pra criar rivalidade com o City, sabe? Com o Haaland, o City no Haaland e Mbappé. Tipo, você ter essas divisão assim, e já tem já essa treta entre os dois times, essa rivalidade entre o United e o City. Seria algo muito louco. Talvez me lembraria ali alguns momentos de Messi e Cristiano, um em cada time, rival espanhol. Tipo, são essas questões que eu falo que falta um pouco no futebol, sabe? Falta um pouco dessa rivalidade. Claro que não. Jogadores como Mbappé, Haaland, cara, não se assemelham ao Cristiano Ronaldo e Messi em nenhum. São bons jogadores, são os melhores da atual geração. Da atual geração não, né? Da geração passada, porque a atual geração já é Endrick. Mas ainda assim,
é, falta um pouco dessa rivalidade, sabe? Eu sinto falta de, pô, um jogador rival de outro, e aí, tipo, eles disputando, sabe? Eles disputando e tudo mais e tal. Assim, é... a gente acaba não tendo isso. Né? A gente acaba não tendo isso. O City tem o Haaland, que é um baita no jogador, beleza? Tem um elenco vice-campeão de Champions e tudo mais. Ou, recém-campeão de Champions. E o United tem quem? O Rashford, que ainda assim é reserva pro Ten Hag, sabe? Tipo, é complicado. O Anthony, sabe? Pelo amor de Deus, sabe? Tipo, é um bagulho que é complicado. E na La Liga você vai ter quem? Ah, você vai ter, talvez, tá, talvez assim, uma coisa legal que você pode relacionar, justamente, é a La Liga e você ter, tipo, o Mbappé de um lado e o Lewandowski de outro. Tá, legal, sabe? É... Peraí, só deixa eu responder aqui. Sabe, tipo, você até consegue relacionar, tá, os dois maiores jogadores recém-formados aí, tá, o Lewandowski, que, mano, eu não preciso nem falar nada quem que é, né? Mas, mano, vamos lá, velho. Pô, o Lewandowski já tá meio velho, sabe? O cara já não tá tão. Mete gol ainda, sim, mas. Sabe, tem o Leva que já não tá tão bem. Você vê que o Leva ele já não é o principal jogador do Barcelona hoje. Assim como o Barcelona em si é um time fraquíssimo se comparado ao Real Madrid, sabe? Essa rivalidade poderia existir? Cara, com certeza. Eu assistiria uma La Liga de Mbappé contra o, o Leva. Mas fica aquela parada meio pô, injusta, sabe? Tipo, o Leva ele é herói de uma geração diferente do Mbappé, sabe? Tipo, não é tipo que nem Haaland e Mbappé, que são dois caras da mesma geração, tal, juntos, jogando contra. É diferente, tá? Mas enfim. É... E você tem então o Mbappé, né, nesse time agora do Real. E, cara, ele veio de graça, tá? Porque o contrato dele com o PSG acabou. Ele falou que ele, né, desgostou de algumas coisas do PSG lá, da diretoria lá, mas ele é muito grato ao clube, né? Pelo menos isso. Agora, cara, vamos lá. Vamos falar algo sério aqui. Endrick, tá? O Endrick, ele simplesmente foi pro Real Madrid. O Endrick no Real Madrid é uma coisa assim, cara, que era muito de se esperar, tendo em vista a qualidade que ele tem, tendo em vista o da onde ele saiu, tendo em vista tudo isso, é um jogador que ele vai ser muito útil pro Real, tá? Victor, mas em que sentido? Cara, assim, eu vou falar a verdade pra vocês. Eu gosto muito do Rodrigo. Eu acho que o Rodrigo ele merece ser o camisa 10 da seleção brasileira, tá? Porém, eu acho que com a vinda do Bellingham e com a vinda do Endrick, o Rodrigo perde um pouco a função. Porque o Rodrigo ele se assemelha muito com o meia, porém ele tem aspectos mais ofensivos de ponta, certo? Ele pode jogar tanto ali como meia, tanto como segundo atacante, tanto quanto como um ponta, tá? Só que assim, quando você tem um Bellingham, que ele é 100% meia, e um Endrick, que é 100% ponta ou centroavante, centroavante não vai ser porque tem Mbappé, então ele vai ser ponta. O Rodrigo ele fica defasado. A verdade é essa. A verdade é essa. Porque a impressão que eu tenho é que o Endrick ele consegue ser mais ofensivo. Claro que pô, é diferente. Uma La Liga é diferente de um Brasileirão Série A. Então as noções de ataque ou de ofensividade do Endrick, obviamente, vão ser maiores do que de um Rodrigo. Porque o jogo do Real que eu assisto é contra um Bayern. Enquanto o jogo do Endrick, do Palmeiras, que eu assisto é contra um Juventude. Mentira, contra o Juventude não, mas contra o Santos, sabe? Então as noções de ofensividade são diferentes, mas a impressão que eu tenho é que o Endrick hoje ele é mais ofensivo que o Rodrigo. E o Bellingham hoje ele é melhor meio-campista que o Rodrigo. Então o Rodrigo ele vai ser reserva. E para um jogador como o Rodrigo, é um erro ser reserva. É um pecado ser reserva. É um pecado, cara. É um pecado, sabe? Mano, se o Valverde era um crime ser reserva nesse time do Real, e não é à toa que acharam um jeito de improvisar ele,
Imagine o Rodrigo, que é 1000 vezes melhor, sabe? Tem essa questão que a gente precisa falar. O Rodrigo, ele não pode ficar no Real, cara. Porque ele vai ser reserva. Ele vai ser reserva. Eu não acho certo o Rodrigo ser reserva pra um time, mano. Eu não acho certo. Você entendeu? O que eu faria era... mandava o Rodrigo embora, sabe? Porque eu queria ver também o Rodrigo em outros times. Mano, imagina o Rodrigo na Premier League, filho. Que louco, sabe? Eu queria ver o Rodrigo em outros times e dar espaço pro Endrick e pro Mbappé, sabe? O Vini Júnior, mano, o Vini Júnior, assim, eu vou falar a verdade pra vocês. Ele é o Real Madrid Man, sabe? Tipo assim, eu poderia dizer aqui facilmente, cara. Eu não posso chegar aqui e falar que o Real Madrid não seria nada sem o Vini Júnior. Mas hoje o Real Madrid é o que é pelo Vini Júnior. E se o Real Madrid não tivesse o Vini ou vendesse o Vini, o Real Madrid não vai ganhar Champions mais, o Real Madrid não vai ser um time tão ofensivo, não vai perder muita coisa, mesmo tendo Mbappé, tá? Porque o Vini ele exerce uma função muito importante nesse time, muito, 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 muito mais que Bellingham, muito mais que Toni Kroos, hein? Muito mais que Rudiger, muito mais que Courtois, muito mais que Carvajal, muito mais que o Rodrigo e até muito mais que Mbappé, mano. Sério. Porque o Vini, ele é muito, mano, um jogador, assim, absurdo. Eu deixei ele por último, cara, porque, cara, ele é o que mais, assim, dá prazer de ver, mano, sabe? É, ele erra muito, isso é um fato, não tem como negar, mas ele tem o drible, o aspecto do drible, que jogadores do Real, hoje, estão começando a ter mais. Porque, pô, o Rodrigo também tinha drible e tal, o Bellingham também, tá, mas não era tão forte dele. Dali pra baixo, no máximo o Valverde você salva, que dribla. Ou seja, de hoje, os quatro atacantes do Real que sabe driblar é o Valverde, o Bellingham, o do Rodrigo e o Vini. Só que desses três, o Vini é primeiro, o Rodrigo é o segundo. E aí lá embaixo o Valverde e lá por último o Bellingham. E o drible se faz muito importante, já que o esquema do Real Madrid é esse de roubar a bola, correr. Roubar a bola e correr. Você entendeu? É justamente isso. Então o Vini, ele é muito importante para o Real Madrid. O Vini, ele é um dos únicos jogadores assim que você não pode de forma alguma se desfazer, tá? Ele já tá fazendo história com a 7 do Cristiano Ronaldo. Ele já tá sendo um jogador, ele já é um jogador. O Vini, ele é diferenciado. O Vini, ele é diferenciado, tá? Pena que na seleção ele não é assim. É uma coisa que eu não consigo entender, cara. Parece o Raí em São Paulo. No São Paulo era um absurdo e na seleção jogava nada, sabe? É uma coisa que eu não consigo entender. Como que o Vini não joga na seleção, cara? Não, talvez a gente até entenda. Tem o dedo do Ancelotti aí, sabe? Mas sei lá, cara, é uma questão assim que até desanima, sabe? E a gente tem o Endrick vindo. O Endrick que vai fazer uma ponta, vai ser um jogador muito importante ofensivamente também. E é muito aquilo que eu falei. O Endrick hoje ele é mais ofensivo que o Rodrigo. Sabe? O Endrick ele vai conseguir criar umas jogadas assim, cara, que vai ajudar muito Cara, por causa que assim, agora eu preciso falar do Endrick. Mano, de verdade. Eu torço pro Santos. O meu time já enfrentou o Endrick. Cara, o Endrick ele é chato, filho. O Endrick ele é chato porque ele é um misto de sabe driblar, ele sabe driblar, ele sabe chutar e ele também tem noção de jogo, mano. Além dele ser raçudo, velho. O Endrick, ele tem tudo disso, mano. Tipo assim, o Endrick, ele pode não ser o melhor driblador do mundo. De fato, ele não chega nem aos pés. Mano, o Endrick não chega aos pés de um Vini Júnior pra driblar, tá ligado? Não precisa nem falar Neymar aqui, Vini Júnior, ele não chega aos pés. Só que ele vai tentar driblar, ele vai errar, daí ele vai de alguma forma, cascudo dele, vai roubar a bola de você, vai atacar e vai fazer um puta de um passe. É isso que é o bom do Endrick. Essa é a diferença do Endrick. Tá? Aquele drible que ele deu no Bauerman, meu amigo do céu, cara. O Bauerman tinha recuperado a bola e ele foi lá e roubou ele. Nossa, absurdo. Absurdo, absurdo, absurdo. Tá? É... E assim, cara, é complicado, tá? Eu acho que ele não vai ser titular a princípio. Eu acho que ele não vai ser titular a princípio. É... Porém,
ele vai ter uma função muito importante. Muito importante. Com o passar do tempo, ele vai acabar sendo bom. Ele vai acabar sendo um jogador muito importante pro Real. Assim como hoje é o Vini Júnior. O Vini Júnior, quando chegou, ele não era titular. Ele não era, né? Ele se tornou com o tempo. Ele errava muito chute. Ele era horrível. Horrível. Você tem vídeos do Neto falando isso, tudo mais e tal. Então, assim, é, é aquilo, cara. É tempo, é tempo. Demora, não é agora, sabe? Ele precisa de uma adaptação. Pô, o Rodrigo, o Rodrigo não, o Endrick, ele nunca jogou fora do Brasil, sabe? Assim, Europa, tô dizendo, né? Então, ele vai precisar ter um tempo, o pessoal vai ter que ter calma com ele, mas ele é um baita no jogador. E que, assim, quesitos. É tipo, é que na verdade, assim, cara, eu como Santista eu falo. O Endrick saiu do Palmeiras, agora tá liberado gostar dele, sabe? É nesse pique. Na final, eu acho que eu até falei aqui, moleque, pra mim se o Rincon tivesse quebrado a perna dele, eu ia rir, mano. Na final do Paulista. Hoje não, hoje eu vou falar, não, pô, Rincon, calma aí, né? Tudo bem que ele não vai pegar mais o Endrick. A não ser que o Rincon vá, sei lá, mano, pra um Barcelona, tá ligado? Sei lá. Mas, enfim, é, é isso, tá? É basicamente isso. A gente tem ali um Real Madrid muito forte. Eu acho que. E aí, claro, eu nem citei jogadores como Militão, Luka Modric, o Roselu, Lucas Vasquez, o Alaba. Cara, você tem noção? Você tem noção que o Real ele tem um time 2. Cara, jogadores como o Militão tá no banco. O Militão ele é titular da seleção brasileira. Cara, o Modric, titular da seleção croata. Sabe? O Roselu é ruim mesmo. Agora o Lucas Vasquez, mano. O Lucas Vasquez, ele é um bom jogador. E toda vez que ele é exercido, ele tá há muito tempo já no Real. Toda vez que ele é exercido, ele dá conta. Ele faz tanto lateral, quanto ala, quanto ponta. Tudo. Só que aí que tá. Como que você vai colocar o Vasquez, que naturalmente já é bom, se você tem um Carvajal, se você tem um Valverde, se você tem um Rodrigo, e agora Endrick? Mano, não dá. Tipo, o Lucas Vasquez, ele fica naturalmente no banco e eu acho que ele também tá satisfeito com isso, porque, mano, ele entende que, mano, ele tá, tipo, disputando titularidade com os melhores do mundo, sabe? Então é complicado. Bom, mas eu acho que é isso, né? Eu acho que já deu aqui 33 minutos, deu pra gravar um episódiozinho curtinho, né? Mas pelo menos falar um pouco ali do Real Madrid, tá? A gente vai ver ainda como que vai ser esse trâmite aí do Mbappé chegando, tal, dele fazendo os primeiros treinos, né? A gente agora vai ter a Eurocopa, que a gente vai cobrir também, a Copa América também. Então, por exemplo, jogadores como é, Rodrigo, Vini Júnior, ou, por exemplo, até o próprio Mbappé na Eurocopa, o Bellingham, eles vão servir suas seleções principais, tá? Claro que já teve a informação oficial que o Rodrigo e o Vini Júnior vão ser poupados nesse primeiro jogo do Brasil, mas ainda assim a gente tem aí, cara, um- uma bela sequência aí, cara, que vai ser interessante pros meninos aí, mano, sabe? Tipo assim, vamos ver aí como que vai. É bom, é bom, é bom. No quesito pro Real Madrid é bom, né? O Real já ganhou tudo. Já ganhou a Champions, tá sossegado. Agora, deixa os jogadores servirem suas seleções, né? Depois eles voltam. Só espero que não lesionem, né? Porque se lesionar aí é um problema. Apesar que o Real que tem tanto reforço nem precisa, né? Nem é um tanto problema assim. Enfim. Bom, eu acho que é isso. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. A gente teve um problema no podcast do The Journal no Spotify, mas a gente vai criar uma conta nova e vai voltar a postar lá. E aí, logo, logo mais eu disponibilizo o link para vocês do novo The Journal no Spotify, fechou? É isso, gente. Muito obrigado e falou. Até mais.